Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Direto ao Ponto, com transmissão do portal Velho Monge. Eu sou Aristeu Carvalho, jornalista, e nos comentários Sênia Santos. É uma grande alegria estar com você em mais uma entrevista exclusiva e hoje com uma convidada especial. Trata-se dela, Girlene Costa. Seja bem-vinda, Girlene, ao nosso programa Direto ao Ponto. Muito obrigada, Aristeu. Estou muito grata pela oportunidade, né? Sempre um privilégio reencontrar, dar para você os parabéns por esse portal, que é um portal que tem esse objetivo de levar a comunicação e informação aí para toda a região dos Cocais, né? O Maranhão, o estado como um todo. É isso aí, eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pelo portal Velho Monge, que nos siga nas nossas redes sociais e acompanhe a cada dia uma nova entrevista, a cada dia um novo assunto para você tratar nas mídias sociais, por onde andamos. Hoje teremos aqui nada mais do que uma conversa sobre fé, propósito, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo feminino. E para iniciarmos esse nosso bate-papo hoje aqui, Girlene, eu queria saber, nossos internautas, nossos seguidores querem saber quem é Girlene Costa. Eu queria que você falasse para nós quem é Girlene Costa. Girlene Costa, em primeiro lugar, eu sempre me defino como a serva do Deus Altíssimo, a mãe da Rebeca e do Moisés, a esposa do Raimundinho, filha de Eliana Costa, Joaquim, meu pai. Enfim, é essa pessoa que tem, ao longo dessa história, construído, né, uma trajetória realmente muito edificada, como você disse mesmo, de fé, de muito trabalho, de muita determinação. Mas a Girlene é essa, assistente social de formação, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, também sou especialista em educação, mestranda em gestão da educação e tem outros, né, títulos que vão só adentrar quem realmente sou eu. E já que nós estamos aqui conhecendo quem é Girlene Costa, eu queria saber de você, Girlene, como começou sua caminhada de fé? Explique pra gente. A minha caminhada de fé começou muito cedo. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe se converteu ao evangelho. Desde lá ela me criou muito nesses princípios. E aí, ao crescer, eu sempre fui muito vocacionada. Eu realmente sempre fui muito dedicada. E hoje eu digo que assim, o meu processo de construção todo, a minha fé, ela vem sendo alicerçada a cada dia, desde a minha infância, juventude, enfim. E é isso que me fundamenta, é isso que realmente me levanta e me mantém de pé. Girlene, ao longo da sua jornada profissional, você esteve como secretária de Políticas para as Mulheres no município de Parnarama. E eu queria saber de você, em que momento você descobriu a missão de trabalhar com mulheres? De fato, que eu digo que nada na vida Aristeu acontece por acaso. Né? Então foi realmente bem importante para mim ter exercido. Na época, eu lembro como assistente social, normalmente as primeiras damas, elas assumem a secretaria de assistência. E eu assumi o desafio de trabalhar com política para as mulheres, né, de assumir essa secretaria que até então era uma coordenação, tinha já um documento que foi muito bem elaborado pela professora Toninha, eu sempre digo que era um plano municipal já de política para as mulheres, que já estava todo bem estruturado. E lá a gente formou uma pequena equipe, eu me lembro, nós começamos com grandes desafios, mas eu acredito, né, no propósito de Deus para tudo, que eu tinha que estar ali naquele momento, porque a gente entende que nós mulheres, a gente precisa levantar outras mulheres. E aí em Parnarama, muitas mulheres já de muito potencial, muitas mulheres já com bastante dons, com muitos talentos, mulheres talentosas que às vezes nem percebiam isso. E através desse nosso trabalho, não só de resgate, de autonomia, de empreendedorismo, né, deu no que a gente vê acontecer. Girlene, muitas mulheres enfrentam dificuldades para acreditar no seu potencial. Como você trabalha essa transformação para que elas possam acreditar no potencial delas? Bem, a primeira coisa que é muito importante você trabalhar ao longo do processo o autoconhecimento. É muito importante que a gente entenda quais são os nossos limites, quais são as nossas potencialidades. A gente precisa identificar quais são os nossos medos, os principais traumas, isso é importante para qualquer pessoa. Porque a gente sabe que muita mulher ela pode ir muito mais além, mas ela tem medo. Às vezes é uma crença limitante, algo que bloqueou ainda lá na infância e que ela precisa realmente romper com isso. E a gente também trabalha numa linha que a gente pode ressignificar em qualquer momento. Então, o trabalho que foi feito para que a mulher pudesse realmente entender bem, eu vou além, eu não vou ter medo de empreender, por quê? Porque cair é humano, e se cair lá na frente eu vou me levantar. Então, foi feito muito através das palestras que eram realizadas,
através dos momentos mesmo que nós tínhamos ali de mostrar um exemplo de uma mulher que dava exemplo à outra, aquela que foi além, Aristeu, e que não tinha nada, de repente ela avançou. Então a que está ali, observar, puxa, ela mora na mesma comunidade, por que ela avançou e eu não? Então, uma dando exemplo para a outra, acabou que a gente viu como ação maior as mulheres estarem sempre em destaque. As mulheres com a sua autoestima levantada, as mulheres fortalecendo umas outras. Elas estando com a autoestima elevada, tudo se abre. Perfeito. Né? Isso. E a conquista de uma leva a autoestima de outra, porque o que ocorre? Uma pessoa que vem imersa, né, em várias situações desastrosas, quedas, vamos dizer, decepções, e isso às vezes bloqueia, né? Aí o que você vai percebendo? Vai percebendo que ao longo da história, é claro que sucessivas quedas, mas você também vai tendo alcance, você vai acompanhando exemplo, vai modelando. E foi isso que aconteceu em Parnarama, o que vem acontecendo em Parnarama. É possível, falando, já que você trabalha também a questão da análise comportamental, é possível mudar comportamentos que nos prejudicam? Conhecer o perfil comportamental, seu perfil e das outras pessoas que estão em sua volta, eu acho algo libertador. Por quê? Porque cada um de nós somos diferenciados. A gente tem características que são bem distintas uns dos outros. E eu preciso conhecer quais são as minhas, para eu lidar bem com as minhas emoções, lidar com os meus sentimentos e conhecer de quem está em volta de mim, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Por que isso? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei aquilo que, de certa forma, me desmobiliza, aquilo também que me deixa mais alegre, aquilo que me deixa mais satisfeito. Eu sei a forma como eu me comunico, a forma como eu devo tratar o outro, e saber exatamente como respeitar esse momento é o que faz toda a diferença em todo contexto, em todo ambiente. Atenção, você espectador do Portal Velho Monge. Hoje estamos aqui direto ao ponto com ela, Girlene Costa, falando um pouco da sua vida, falando um pouco do seu trabalho, das suas perspectivas de vida, do seu empreendedorismo feminino. Então hoje, acompanhe conosco esse podcast que tem muito para você. Mudando agora de assunto, Girlene, eu vou falar agora sobre empreendedorismo feminino. É crescente no Brasil, é crescente no mundo. E aí, o que acontece? O empreendedorismo feminino cresceu nos últimos anos. E eu queria saber de você, como você avalia esse cenário desse crescimento do empreendedorismo feminino, da mulher querer ter seu próprio negócio, querer trabalhar para si e crescer na vida? Eu acho que o empreendedorismo ele vem contribuir para o benefício de toda a nação. Todo estado, eu digo toda a cidade, ela precisa entender que através de políticas públicas, através de ações concretas é que a gente vai se desenvolvendo e a gente vai tendo uma vida, né, eu digo, mais confortável, a gente vai tendo uma vida mais equilibrada e é isso. O que a gente percebe? A gente percebe que no dia a dia, quanto mais dentro de uma família a gente pode contar com um orçamento para que a gente possa ter acesso realmente, né, aos bens, acesso aos serviços, acesso à saúde, acesso a uma qualidade de vida. O que eu vejo? Eu vejo que o empreendedorismo ele te possibilita. Hoje eu posso fazer o meu horário de trabalho. Hoje eu posso, através dessa linha de empreendedorismo, dar oportunidade para outras pessoas que queiram ali, que tenham os seus dons e os seus talentos dentro do âmbito já de eventos. Hoje eu percebo que eu não vou depender só de uma renda. Eu preciso só de uma renda fixa para eu e se acomodar. E me acomodar. Mas não, o empreendedorismo ele vai possibilitar isso, fazer com que ela, uma mulher, que às vezes ela não contava, Aristeu, ela contava só com o seu Bolsa Família, só com aquele auxílio. Não, ela através do seu trabalho. Eu aproveitando a sua fala aí, e nós estamos num podcast que é totalmente diferenciado hoje, estamos falando sobre empreendedorismo feminino também. Lá em Parnarama eu conheço a situação de uma jovem adolescente, ela já está entrando na juventude, já está ficando com seus 18 anos. Sim. Ela pegou seu pezinho de meia, que é um programa social do governo federal, e aos poucos foi guardando, juntando, e hoje montou seu estúdio de design de sobrancelha e outras coisas mais. Ou seja, isso aí para mim e para você que trabalha o empoderamento feminino, isso é substancial. Né? E outro aspecto que me traz muito forte, a gente sempre trabalhou dentro da política para a mulher,
um eixo chamado de combate à violência, que é o eixo que combate, né, expressivamente todas as formas de violência. Sim. O que a gente percebe? Que muitas mulheres elas não conseguem romper, que a gente sempre trabalha nessa linha educativa de romper o vínculo, por uma dependência econômica, por uma dependência financeira, além da emocional, é claro. Então, o que se percebe? Se percebe que quando a mulher ela tem também essa autonomia, ela pode muito bem dizer, não, eu vou romper. Por quê? Porque ela se preocupa, às vezes, com a manutenção do filho, ela tem ali a própria alimentação, o sustento dela totalmente voltado àquele terceiro, que às vezes é o seu próprio agressor. E através do empreendedorismo, a gente pode trabalhar em uma linha, assim, uma linha bem transformadora mesmo, onde a mulher, ela se sentiu forte para vencer com esse, vamos dizer, com esse nível de violência e ter uma vida mais digna, né? Zilene, já que encerrando esse bloco de ser empreendedor feminino, eu queria que você falasse aqui com o nosso internauta, o nosso seguidor do Portal Velho Monge, como equilibrar família, fé e negócios. Pronto. Essa é a pergunta-chave, né? Eu digo sempre, não adianta, nós somos seres indissociáveis, não adianta eu dizer que uma hora eu sou empreendedora, uma outra... Não, a gente tem que aprender, ter tudo ao equilíbrio, Aristeu. Tudo é uma linha de equilíbrio. Então eu digo que a minha base, o nosso marco zero é a espiritualidade, sim. Por mais que diga, mas é porque a pessoa é muito fanática, não é isso. Eu tenho isso como exemplo prático. Eu começo o meu dia pautada na minha devocional, na minha oração, na minha conexão com meu Deus. E eu digo que Ele é a minha fonte de vida. E é através disso que eu consigo a sabedoria, eu consigo a estratégia, eu consigo a saúde, eu consigo tudo vindo dali, as minhas forças renovadas. E eu sempre digo que não adianta você ter um sucesso no âmbito só profissional, você ter um sucesso ali na sua vida, vamos dizer, pessoal, se a tua família ela está desestruturada, se os teus filhos não estão felizes, né? Se não está havendo uma harmonia. Então, tem que haver esse equilíbrio no próprio Senhor, onde eu pego essa base. Aí, quando até eu trago questionamento, eu digo que a gente tem que ser a carta que a Bíblia que as pessoas não leem. Então, a nossa vida, ela tem que retratar muito isso, aquilo que você vive, né, no dia a dia. É muito fácil eu chegar aqui e titular, mas eu sou a serva de Deus, né, que eu sou, né, claro, eu sou essa serva de Deus, eu não quero isso, mas eu quero muito mais que a minha prática, que eu vejo. Então, que meus filhos me digam isso, que meu marido possa chegar para mim, que os meus resultados também dentro da minha empresa, entendeu? Então, eu vejo muito isso. E essa pergunta é uma pergunta-chave, porque nós mulheres, a gente tem essa carga muito grande. A Sana está aqui nos bastidores, está ouvindo? Nós temos uma carga muito grande de manter esse equilíbrio entre profissão, entre família. E uma hora você tem que estar aqui, tem que estar aqui naquele jogo de cintura para não equilibrar um ou mais, ou tempo que a gente tem que investir, que é tempo de qualidade em um, tempo de qualidade no é. Olha só, então aqui eu estou aqui diretamente aqui de São Luís, aqui na Shalom Festas e Eventos, entrevistando essa jovem, essa mulher empreendedora, Gilene Costa, e eu aqui acompanhando aqui no seu escritório, eu vi aqui uma revista que fala justamente assim, Mulheres que Fazem História. Olha só, gente. Então tá aqui uma revista onde eu verifiquei que estava olhando ainda há pouco nos bastidores, e vi aqui que tem uma página falando aqui justamente dela. Então isso aqui é um motivo de muito orgulho pra gente que está aqui acompanhando, saber que uma mulher que veio lá das suas origens humildes, e que hoje está sendo exemplo, ela chega a ser exemplo a outras mulheres, ela transforma a vida de outras mulheres, e ela não vai parar por aí, porque ela disse que é a meta para a vida dela. Então eu queria aqui parabenizar, gente, por você ser essa mulher guerreira, batalhadora, que você continue sendo essa mulher espetacular, porque você realmente não inspira só mulheres, você também inspira homens do bem, homens que querem ver o Brasil se desenvolver, o Maranhão se desenvolver e a nossa panorama. Verdade. E eu sempre digo que a nossa vida tem que ser pautada para que você não deixa uma herança, mas que você possa deixar um legado. O legado a gente deixa nas pessoas e não para as pessoas. Eu acho que a nossa vida tem que refletir muito isso. Fazer uma história onde as pessoas possam realmente se inspirar, a história onde você possa deixar um legado, que você possa marcar. E eu digo sempre que a gente só faz história quando você marca outras, quando você levanta outras, quando você deixa algo para alguém, quando você compartilha, nem que seja um saber, um olhar, uma afirmação. Mas a minha vida, eu pretendo pautar muito nisso, fazer uma história. E para encerrar o nosso podcast de hoje, direto ao ponto, eu queria fazer aqui um bate-bola com vocês, né? Pessoal, para conhecer você mais ainda,
eu queria que você fizesse aqui um bate-bola, uma resposta rápida aqui comigo. Eu queria que você falasse para o nosso internauta, para os nossos seguidores, uma palavra que define sua vida, Gilene. Fé. É o fio e fundamento daquelas coisas que a gente nem vê, né? Mas a gente já sabe que vai acontecer. Uma mulher que inspira você, Gilene. Minha mãe, com certeza, minha mãe é uma grande inspiração para mim. A minha mãe é uma mulher muito, é uma pessoa que me inspira por quê? Porque ela sempre me ensinou com família, certo? Minha mãe é uma pessoa que, desde o início de tudo, tem muitas dificuldades para conseguir criar eu e meus irmãos, assim, no temor, no princípio de respeitar o próximo, de não desistir dos seus sonhos. Então, a minha mãe é uma fonte de inspiração. Amém. No versículo do sem fé é impossível agradar a Deus. Que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e pensamentos aqui jamais chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E o que ele prepara é isso, ele prepara algo muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente planeja, ele transcende. Uma qualidade indispensável. Que é a honestidade. Acima de tudo, né, você ser honesto, ser íntegro, isso é uma qualidade que ela é imprescindível. E encerrando o bate-bola, eu queria que você falasse um conselho para quem está começando. O conselho é não desistir. Gente, nunca achar que você tá... eu só vou depois que eu estiver preparado. Por quê? Porque isso não acontece. A gente vai se preparando mesmo, às vezes é muito na jornada. É claro que a gente tem que ter um estudo, a gente não deve chegar a uma base e tudo. Mas eu digo, seja irresistível. Se você tem uma meta, se você tem esse sonho, não deixe, né, que outras pessoas te limitem. Forte naquilo, naquela decisão que você tomou, e que além de tudo porque a gente não pode se acomodar, e principalmente muito cuidado com o que você ouve. É isso aí, a gente vê, Gilene, que trabalhar na política para as mulheres ela é desafiadora, e eu queria saber de você, durante todo o seu trabalho com as mulheres, políticas públicas, houve algum desafio que marcou a sua trajetória? Com certeza. O que a gente percebe? A gente percebe que muito embora a gente tenha força de vontade, que você tenha realmente conhecimento acumulado, muito embora que você já tenha todo um preparo, mas é necessário que haja do outro lado alguns elementos para que aconteça. Por exemplo, você coloca no papel muitas ações, mas você sabe que para tirar do papel você precisa de recurso financeiro, você precisa de apoio logístico, de apoio operacional. Então, o grande desafio é esse, você tem X para realizar. E aí, às vezes, a limitação financeira também, muitas das vezes, por a pessoa muito nova, alguém que é novo, ele gera, às vezes, um desconhecimento daquilo, né? E aí, de certa forma, vai trazer para a gente alguns atropelos. Mas o que nós fizemos? A gente trabalhou para cima da eficiência, né? A gente conseguiu fazer mais e resultou em um trabalho estruturado, alinhado a uma política nacional, alinhado realmente a uma realidade local, porque a política ela tem que estar focada muito no local. É muito emocionante acompanhar aqui a história da nossa amiga Gilene Costa. Já ouvimos muito da vida dela, mas vamos adentrar um pouquinho mais na sua história. Gilene, durante toda a sua caminhada, eu acredito que você tenha encontrado muitas mulheres desanimadas, né? Com sua história, consigo mesma, com suas vivências. Existe algum testemunho, Gilene, que marcou profundamente a tua vida? Eu digo não só um, eu tenho dois. Eu vou dizer aqui de forma bem rápida. Num determinado, até no evento que eu fiz, que foi do Brilha Mulher. Eu lembro de uma pessoa que me procurou e estava muito desanimada, tinha parado seus estudos, muitos sonhos lá enterrados. E depois que terminou minha palestra, ela me procurou. Ela disse, olha, sabe que você, na tua fala, tu me disse tanta coisa assim que despertou dentro, eu vou voltar a estudar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tal projeto que eu tinha enterrado e vou colocar em prática. E eu falo até arrepiada disso. Depois de um tempo, ela me procura. Meu marido foi, inclusive, na formatura. Ela concluiu um curso técnico. Hoje ela vive na linha do empreendedorismo assim, de uma forma muito forte, tá? Muito ativa. E também tem testemunho de uma outra pessoa que estava próxima a cometer até um suicídio. Ela pensava em desistir da vida, eu não sabia disso. E eu tive também outro momento no povoado. E lá eu também fiz uma fala assim, muito estratégica. Por isso que eu digo que
a gente tem que começar pelo pilar espiritual, porque o Espírito Santo ele nos capacita, ele que nos diz aquilo que vamos falar, como devemos falar. E eu lembro que eu não tinha programado muita coisa assim para dizer naquela noite, né, para pessoa lá no local. E fui muito assertiva, porque não foi pra mim dessa vez. Foi inspirada. Fui inspirada. E depois, não pra mim, mas eu soube, através de outras pessoas de lá, que a pessoa estava prestes a cometer, e através da fala ela mudou. Então eu digo que não tem, pra mim, não tem, assim, pagamento maior, não tem recompensa maior do que saber disso, que você foi canal de Deus, que você foi boca de Deus, voz de Deus. Às vezes a única esperança que a pessoa tinha para aquele momento que fez ela assim, ó, dar um start. Com certeza, isso é inspirador. Que interessante ouvir, né? Saber que Girlene, através de suas palavras, ela consegue trazer de volta a esperança de muitas outras mulheres. Mas, Girlene, que mensagem você deixa para essas mulheres que enfrentam a ansiedade, a insegurança consigo mesma, com o meio do trabalho, com o empreendedorismo, perdem a coragem? Olha, primeiro, a ajuda profissional ela é muito importante, né? A gente não pode espiritualizar tudo. Mas, claro, eu creio que o Senhor ele muda, ele cura, ele restaura, mas é preciso procurar ajuda profissional. Depois, se apoiar de pessoas, né, em torno, familiares, pedir o apoio da família, de amigos, confiar em alguém para você poder ali se abrir naquele determinado momento. E, acima de tudo, não perder a esperança. Procurar o autoconhecimento, procurar ver realmente quais são os... E tirar principalmente o momento. Eu digo muito, eu corro muito, vou pra cá, eu trabalho bastante, eu tenho uma vida muito, mas eu sempre procuro, primeiro me conecto com Deus, faço coisas que só eu posso fazer por mim, cuidar da minha autoestima, cuidar da minha saúde, da minha alimentação, fazer a minha atividade física, eu tô lá batendo as minhas metas pontualmente. Então o conselho que eu dou pra você que tá aqui, né, nesse portal, que tá levando informação, que assim como veio me procurar para trazer, né, esse conteúdo de valor, que você procure isso, procure através da leitura, que você busque, né, canais, porque a comunicação ela é muito importante, a forma como é muito importante. Foi uma conversa muito inspiradora. Eu agradeço grandemente a presença, por você ter aceitado transmitir a sua história aqui junto ao Portal Velho Monge, no programa Direto ao Ponto. Programa Direto ao Ponto, com transmissão do Portal Velho Monge. Girlene, o espaço é seu. Eu queria agora você deixar essa mensagem para todos os que estão seguindo esse podcast. A minha mensagem é essa, gente. Como eu disse cada um de vocês, nessa linha hoje que a gente está trabalhando no empreendedorismo, se eu tivesse que deixar um conselho, seria isso. A gente não desista, que você tome passos assertivos, que você se rodeie também. A gente precisa ter pessoas, né, alinhadas à nossa missão, nosso projeto de vida. Então, se alinhe realmente de boas pessoas, procure, né, a cada dia, dentro do que eu faço, exercer essa caminhada de fé, se conectar sempre com o nosso Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, eu digo sempre, Ele tem o melhor para cada um de nós. E que, acima de tudo, você busque, isso dentro de você, ver quais são os seus potenciais, ver quais são realmente aquelas qualidades, quais são os desafios e trabalhar o seu autoconhecimento. O que eu preciso melhorar? Se avalia cada dia. Onde eu preciso? Onde eu já estou falhando? O que eu preciso acertar? Porque eu tenho certeza que se você faz isso, você vai evoluindo, crescendo a cada dia. Muito obrigada aqui pela oportunidade. Girlene, muito obrigado pela sua presença nesse podcast. Foi uma honra receber você aqui no Portal Velho Monge, diretamente aqui de São Luís, aqui na Shalom Festas e Eventos, tá? Também agradeço a você que está nos acompanhando aqui diretamente do portal velhomonge.com, tá? Continue acessando nosso portal e acompanhando nas redes sociais todas as nossas entrevistas, nosso bate-papo, nosso podcast, porque o nosso papel aqui, eu, Aristeu Carvalho, jornalista, é levar você o melhor que temos para a sociedade. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós e até a próxima, se Deus quiser.